Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos na semana 3 do PET volume 4, página 33. E o tema de nossa aula de hoje é medida de volume por empilhamento de cubos. Olá, estudante! Nesta semana você aprenderá como calcular o volume de caixas em formato de paralelepípedo por meio de seu empilhamento. Apresentação. Observe as imagens abaixo. Aqui nós temos o cubo e aqui nós temos o paralelepípedo. Os paralelepípedos podem ser considerados como um tipo especial de prisma, em que as faces e bases são formadas por paralelogramos. O cubo também é um paralelepípedo, no entanto, recebe esse nome especial. Os dois sólidos possuem mesma quantidade de faces, de vértices e de arestas. As diferenças residem nas formas das faces. Cubos são formados por faces quadradas e paralelepípedos retangulares por pelo menos 4 faces retangulares, podendo existir faces quadradas ou não. E nas medidas das dimensões. Cubos possuem as 3 dimensões iguais, altura, largura e espessura, e paralelepípedo possuem pelo menos uma dimensão diferente. Medida de volume. Aqui nós temos uma unidade cúbica, aqui nós temos 8 unidades cúbicas e aqui nós temos 27 unidades cúbicas. A unidade fundamental de volume é o metro cúbico, representado pela letra m elevado a 3. Ao empilharmos cubos, fazemos isso observando 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Quando empilhamos cubos uns sobre os outros, temos a ideia do que é o volume. É comum nos depararmos com situações que envolvam medida do volume de objetos. Para medi-lo, é necessário observar quantas medidas: centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Cúbicas os objetos possuem. Facilmente obtemos o volume ao efetuar a multiplicação entre largura, altura e profundidade. Medida de volume por empilhamento de cubos. Quando contamos a quantidade de paralelepípedos de um empilhamento, podemos dizer que obtivemos o volume desse empilhamento ou a medida do espaço que ele ocupa, usando o paralelepípedo como unidade de medida do espaço ocupado pelo empilhamento. Nesta pilha, atrás do cubo azul, tem um outro cubo que você não vê. Senão, os cubos amarelos cairiam. Veja só. Aqui nós vemos um cubo verde. Por isso, essa pilha tem 10 cubos. Atividade. O volume de um cubo de 1 centímetro de aresta é igual a 1 centímetro cúbico. Sendo assim, observe os empilhamentos e calcule o volume de cada um em centímetro cúbico. Aqui nós temos 6 exemplos para serem analisados. 2. Paulo trabalha no estoque de um supermercado e tem de empilhar caixas iguais às mostradas abaixo. O fabricante recomenda que o empilhamento máximo tenha 5 camadas. Então, aqui nós temos a caixa que Paulo tem que empilhar. Ele começa montando uma camada de 4 fileiras com 4 caixas cada uma. Observe. Então, nós temos 4 e 4 de profundidade. Agora complete. 4 vezes 4 é igual a... Paulo fez uma camada com quantas caixas? B. Paulo quer continuar colocando caixas de modo que o empilhamento tenha 4 camadas como mostrado acima. Observe abaixo como ficará o empilhamento final. Quantas caixas ele vai empilhar? Observe e complete. Paulo fez 4 camadas com 4 fileiras com 4 caixas em cada uma. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a... Logo, Paulo empilhou
quantas caixas? 3. Evaldo e Ana arrecadaram pacotes de biscoito para uma campanha de arrecadação de alimentos promovidas pela escola em que eles estudam. Como os pacotes serão armazenados em caixas, Evaldo e Ana precisam saber quantos pacotes cabem em cada caixa. Observe como eles estão colocando os pacotes de biscoito na caixa e responde às questões. Aqui nós temos uma ilustração de como Evaldo e Ana estão organizando esses pacotes de biscoito. Letra A. Evaldo e Ana fizeram uma camada de biscoitos no fundo da caixa. Quantos pacotes eles colocaram nessa camada? Letra B. Escreva uma multiplicação que representa a quantidade de pacotes de uma camada. Letra C. Quantas camadas eles conseguirão empilhar na caixa? D. Quantos pacotes de biscoito cabem ao todo na caixa? E. Escreva uma multiplicação que representa a quantidade de pacotes que cabem ao todo na caixa. Letra F. Se eles arrecadassem 120 pacotes de biscoitos iguais a esses, quantas caixas eles precisariam para armazenar todos os pacotes? Bons estudos e até a próxima aula!